Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Culto de Santa Ceia, dia de gratidão. Todos os dias é dia de agradecermos, mas hoje culto de Santa Ceia em memória aquilo que Jesus fez por mim e por você. Aleluia, nós glorificamos e exaltamos o nome dele. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Exatamente, por tudo que já foi feito, pelo preço que foi pago. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Vamos ler juntos, está aqui no projetor. No 3, toda a igreja, nós vamos ler esse versículo que é uma verdade para mim e para você. 1, 2, 3. Estou crucificado com... Não. Diante do que Ele fez por mim e por você, eu e você só estamos aqui pela graça, pelo sangue derramado, pelo alto preço que foi pago e incalculável. Então, no mínimo, fale com verdade esse versículo, porque ele pertence a mim e a você, amém? Aleluia. No 3, com toda a sua força. 1, 2, 3. Estou crucificado com Cristo. Assim, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Foi por você que Ele permitiu ser colocado em suas mãos aquele prego. Foi por você que Ele permitiu aquela coroa espinhosa. Foi por você que Ele ressuscitou e Ele vive. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele vive. Oh, glória! Aleluia! E nós vamos agora receber a ministração da dança, que vai ministrar nas nossas vidas a ceia do Senhor através da dança. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus que se entregou naquela cruz, foi por você? Quem é esse Jesus que morreu e ressuscitou no terceiro dia? Jesus, cruz, e você? O que você faz aqui? É mentira! Ele não se entregou por você. Isso não existe. Você peca todo dia.
diz que o sangue dele purificou. Não existe. Não sonhe nunca mais. Esse sangue não te pertence. Que seja entoado as trevas. Que não haja o Espírito Santo. Todo sangue foi extingado. E ele não voltará. Ele não derramou o sangue carmesim por você. Por que você não desiste? Por que você não retrocede? Eu conheço os seus pecados. Você acha que esse sangue te purifica? Não foi por você. Esse sangue carmesim não tocou em você. Hoje, a roupa perfeita é a roupa da escuridão. A roupa perfeita é a roupa que não te deixa sonhar. A roupa, ela não te purifica. Não foi! Esse sangue não foi! Esse sangue não tocou em você! A cruz não viveu. Ele não se sacrificou por você e nem por mim. O pecado jaz à porta. E você está preparado? Com os meus pés estará debaixo. E não haverá sangue carmesim. Não haverá cálice. Não haverá sorriso. Só haverá trevas. Só haverá trevas. Esse sangue não te pertence, mas as trevas te pertencem. Carmesim tocou em mim. Nunca antes vi amor assim. A cruz me mostrou amor. Em meio à escuridão resplandeceu a luz. Com a morte trouxe a vida, ressuscitou Jesus. A cruz me mostrou o amor que rasga o véu, faz o verbo vir do céu, o amor que entrega o próprio Filho. A cruz me mostrou amor. O amor se revelou
a morte trouxe a vida, ressuscitou Jesus. A cruz me mostrou o amor que rasga o véu, faz o verbo vir do céu, o amor que entrega o próprio Filho. A cruz me mostrou o amor se revelou Jesus. A cruz me mostrou a luz, me mostrou o perdão, me mostrou a vida. A cruz me mostrou o preço do amor, a força da paixão, me mostrou Jesus, que vai além do cálice, além da dor, vai além da morte, que vai além do cálice, vai além da dor, da cruz. A cruz me mostrou a luz, me mostrou o perdão, me mostrou a vida. A cruz me mostrou o preço do amor, a força da paixão, me mostrou Jesus. Aleluia! Aleluia! Quem está alegre, diga amém. Você vai ver que todas as vezes o inimigo vem com essa voz sutil no seu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai avançar, que as coisas não vão dar certo na sua vida. Ele manda você desistir, ele manda você parar, mas todas as vezes que você ouvir essa voz, você corra para a cruz. Diga: eu vou correr para a cruz. A Bíblia diz: já fui crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas que vivo na fé, nós vivemos em Cristo, aquele o qual morreu e se entregou por mim. Então a Bíblia diz: não dê lugar a Ele. Então você não nasceu para dar lugar a Ele. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, 10. Lucas capítulo 10. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia. Quem veio cear, não sei. Quem veio cear? Quem veio cear essa noite? Quem veio ter um encontro com o Senhor essa noite? Aleluia. Gostaria que acendesse as luzes, por favor. Aleluia. Lucas 10, a partir do versículo 30. Aleluia. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um mês, porque aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado força, até aqui o Senhor tem nos fortalecido.
E até aqui o Senhor tem sido nosso escudo, a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente. E até aqui nos ajudou o Senhor. E para a honra e glória do Senhor, nós estamos de pé, firme. E mais uma vez, cear na tua casa. Amém? Lucas 10:30, que diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando, se retiraram e deixaram o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de lado ou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazei da mesma maneira. Jesus conta essa parábola do bom samaritano. O samaritano naquela época era pessoas que não podia falar com o povo de Deus. Era pessoa que, para o povo judeu daquela época, eles não tinham o privilégio de receber a salvação. Por isso que quando Jesus ele se encontra naquele poço de Jacó com aquela mulher samaritana, ela abre o coração para Jesus. E quando Jesus chega e pede água a ela diz: como tu sendo judeu, tu fala comigo que sou samaritana? Porque eles não podiam se falar. Então Jesus anunciou a palavra aos samaritanos, que para os judeus não tinha jeito para os samaritanos. E Jesus ele conta essa parábola, e ela traz muito significativo para a nossa vida atual. A Bíblia fala de Jericó e a Bíblia fala de Jerusalém. O apóstolo João, ele lá em Apocalipse, ele diz que viu a cidade santa, a nova Jerusalém, descer do céu ataviado como uma noiva. Isso é, tem 2 significados: Jerusalém e Jericó. Jericó era uma cidade que foi destruída pelo povo de Deus no tempo de Josué. A Bíblia diz que eles gritaram e destruíram aquela cidade. Então essa cidade, essas 2 cidades têm um significativo: Jerusalém, a terra santa; Jericó, terra de pecado. Eu queria que você analisasse um pouco. Eu queria que você pensasse um pouco. Como assim, presbítero? Eu queria te perguntar essa noite: você está andando para Jerusalém ou você está andando para Jericó? Essa é uma pergunta que
que ela traz uma definição para mim, para você. Qual os caminhos que nós queremos seguir? Qual o caminho que nós queremos andar? Se você está trilhando o caminho de Jerusalém, ou você está trilhando o caminho de Jericó. Jericó, uma cidade contaminada, uma cidade idólatra, uma cidade do povo que não queria saber de Deus. É tanto que lá em Josué 6:26, coloca aí Josué 6:26, para você entender. E naquele tempo Josué esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Isso é, a cidade de Jericó, quando ela foi destruída, em outras versões diz: maldito aquele que reedificar ou reconstruir Jericó. Então, por que eu pergunto qual é o caminho, qual é a direção, qual é o alvo que você está seguindo? Você está seguindo para Jerusalém celestial, que é a promessa que Deus tem para mim e para você, ou você está se dirigindo para Jericó? Que Jericó hoje representa o mundo para mim e para você. Mundo de destruição, mundo de pecado, mundo de destruição. E quando fala de mundo, fala de pecado. A Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus, quando foi orar pelos seus discípulos, ele disse: Senhor, eu não te peço que tire do mundo. Isso é, a Bíblia diz que o mundo também já é do maligno. Então o caminho de Jericó é o caminho do mundo. Abra aí 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15. Jericó representa o mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não acobertamos com esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não é obrigado a fazer o que o mundo pede para você fazer. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então o que é que a Bíblia diz? Não ameis o que? O mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é de quem? Não é de quem? Mas é de quê? Mas é de quê? Mas o que é que acontece? Versículo 17. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para. Então a Bíblia diz que aqueles dois homens de Deus, eles vinham de Jerusalém. Provavelmente eles tinham feito a obra, o sacerdócio. Se você for analisar na lei antigamente, os levitas e os sacerdotes, eles eram pessoas separadas para fazer a obra, para louvar, para adorar. O sacerdote era que ministrava, o sacerdote era aquele que fazia o sacrifício. E a Bíblia diz que na volta do caminho de Jericó, a Bíblia diz que ele encontra um homem. A Bíblia diz que esse homem ia de viagem. E a Bíblia diz que ele foi, isso é, assaltaram, roubaram. E a Bíblia diz que deixaram eles quase
morto. Entenda. E quando a Bíblia fala de caminho, ele fala de Jesus. Porque nós estamos nesse mundo, mas não quer dizer que nós estamos nesse mundo, que nós não vamos passar lutas, que nós não vamos passar batalhas, que nós não vamos passar dificuldade, que nós não vamos passar batalhas grandes. Porque a Bíblia quando fala de ladrão, quando fala de salteador, você vai lá para João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão, isso é o diabo, não vê, ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Então cada parábola que Jesus contou, que Jesus falou, tem um significado. Jerusalém tem um significado, Jericó tem um significado, e o caminho que eles iam tem uma direção, e esse caminho ele está lá em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser porque Jesus é o caminho. E há tantos caminhos e há tantas direções, mas só um caminho é verdadeiro. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas os seus fins são caminhos de morte. Jesus, ele é a saída. Jesus é o nosso caminho de salvação. E esse caminho está eu, está você. Nessa direção está eu, está você. Estamos vivendo e estamos praticando o que nós estamos ouvindo? Porque com certeza esses homens ministravam para o Senhor. Com certeza esses homens eram diante das pessoas, diante do povo. Eram duas pessoas escolhidas, era o sacerdote, era o levita. E nesse caminho tinha um que estava precisando de ajuda. E essa pessoa que estava precisando de ajuda representa as pessoas que estão lá no mundo, as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão necessitando da tua ajuda, as pessoas que estão precisando que você conduza ele, e você cuida dele, e você leve ele até Jesus. Tem pessoas que não sabem o caminho, mas você é direcionado por Deus para ensinar esse caminho. Então entenda, esse homem estava caído no caminho, e esse caminho, ele representa Jesus. E essas pessoas que passam, nós se identificamos com qual dessas pessoas que passam? Quem é as pessoas que estão necessitando? Quem é as pessoas que estão caídas? Quem é as pessoas que o ladrão está tentando destruir? Quem é as pessoas que o diabo está destruindo? Quem é as pessoas que o inimigo tem cegado? Como fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século, isso é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho de Deus. Isso é, irmão, há uma cegueira. E essa cegueira muitas vezes ela chega até o povo de Deus. Porque o povo de Deus muitas vezes pensa que porque canta, porque prega, porque discipula, porque ensina, eu canto, eu prego, eu faço isso, não precisa ajudar o outro. Minha obra na igreja é só cantar. Minha obra na igreja é só pregar.
Não, irmão, se você estiver pensando só nisso, o meu objetivo é só tocar teclado. O meu objetivo na igreja é só tocar bateria. Se você estiver pensando desse jeito, você está totalmente errado. Você foi chamado para tocar, mas você também foi chamado para cuidar, para levantar os caídos. Porque se nós estivermos aqui pensando só em nós, pensando só, vou tomar conta só disso porque só foi entregado isso, e tem pessoas caídas, e tem pessoas necessitando, e nós passando de lado, e nós dizendo bem assim: ei, irmão, se você estiver desse jeito assim, e as pessoas precisando de ajuda e você não ajudar, e as pessoas estão caídas e você não levantar, e as pessoas precisando de uma palavra e você não está cuidando, você não está levando a palavra, simplesmente isso se chama religiosidade. Mas Jesus diz lá em João 10, Ele diz: eu sou a porta. Porque se alguém entrar nessa porta, ele acha morada. Ei, nós fomos levantados essa geração, não é para deixar as pessoas na porta. Porque muitas vezes as pessoas estão na porta, ele não entrou ainda, ele está despercebido. E quem está na porta e não entrou ainda há uma dificuldade, porque na porta ele ainda vê o mundo, porque na porta ele ainda não tomou a decisão, porque na porta ele não entrou, e ali tem tudo para ele entrar e tem tudo para ele sair. E muitas vezes essas pessoas que estão na porta, que não tomou uma decisão, ela está precisando de nós, para nós dar um empurrãozinho, para nós chegar com uma palavra. Ou às vezes casamento, ou às vezes pessoas precisando da tua ajuda, mas você diz, como aquele sacerdote, como aquele levita: eu já fiz a obra do Senhor, porque eles voltavam de Jerusalém. É como aquele levita: eu já cantei, eu já fiz a minha parte. Ei, nós fomos chamados, essa geração não é para pensar desse jeito. Olhe para esse irmão que está do seu lado. Nós somos da geração dos samaritanos, que vê e não passa de lado, que vê e ajuda, que vê e cuida, que vê e tem atitude, que vê e não deixa caído, que vê e levanta, que vê e ajuda. Nós somos dessa geração, irmão. Nós somos da geração que ensina as pessoas a ir até o caminho. Nós somos das pessoas que levam as pessoas até a porta, que a porta é Jesus. E depois da porta nós ainda damos um empurrão para ele entrar, para ele não se perder para o mundo. E Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. A Bíblia fala desse viajante. Isso é, a Bíblia fala desse samaritano. Por quê, irmão? Para você ver como é o mistério. A Bíblia diz que esse homem cai. E quando esse homem cai, passa primeiro o sacerdote, o homem de Deus, o homem que fazia o sacrifício, o homem que representava a nação, o homem escolhido por Deus, o homem que cuidava do templo,
O homem que tinha tudo para ajudar. O homem que diante da sociedade era um homem santo, era um homem justo. Mas a Bíblia diz que aqueles salteadores roubaram o dinheiro daquele homem e deixaram ele quase morto. Mas lá vem o homem de Deus, lá vem o sacerdote, aquele que cuidava da obra, aquele que cuidava do templo, aquele que para a sociedade era um homem de Deus. E isso não tira o mérito que ele era um homem de Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele vê aquele homem morto, quase morto, a Bíblia diz, irmão, que ele passa de lado. Eu me lembro que certa vez eu ministrei uma palavra aqui sobre cuidado, sobre amar, sobre levantar os caídos. E eu me lembro que quando nós passamos nesse tempo, tinha chovido, e nós passamos aqui, esse riacho estava cheio, e nós não passamos por aqui, porque eu coloquei uns pneus aqui para nós vir para a igreja. Mas tinha chovido e a água e o canal estava quase meio, não dava para nós passar. E como sempre, a maioria das vezes eu sempre fiquei para fechar a igreja. E eu tinha pregado uma palavra aqui sobre cuidado, sobre amar, sobre discipular, sobre levantar, sobre ajudar. Quando nós passamos da ponte, ia eu e Damião caminhando, e o relampeando, o trovão trovejando, e passa eu e Damião numa calçada lá de frente àquele colégio da creche ali, e lá estava um homem deitado. Aí o Espírito Santo falou comigo, e eu lembrei logo da mensagem que eu tinha pregado aqui. Aí o Espírito Santo, levanta ele. Tu pregou lá e tu precisa botar em prática o que tu pregou. Aí eu fui lá naquele homem, balancei o homem. Eu fui naquele homem, gritei nos ouvidos dele. Eu gritava, eu balançava. E Damião também balançava o homem, gritamos, passamos uns 3 minutos gritando esse homem, nada desse homem acordar. Eu disse, espera aí, eu botei a mão na cabeça dele e disse, em nome de Jesus, tu acorda. Quando eu falei em nome de Jesus, o homem abriu os olhos. Meu querido, está fazendo o que aí? Ô irmão, vinha beber, cair aí. Eu digo, rapaz, tem uns 3 minutos que nós tenta acordar você e você não se acordou. Você mora onde? Ele, irmão, mora lá na rua 16. Aí saiu eu e Damião, pega no braço do homem, Damião pega no outro e sai nós arrastando esse homem lá para a rua 16. Chegamos lá, deixamos ele dentro da casa dele, voltamos para casa. Meu irmão, só foi eu fechar o portão da minha casa. Quando eu fechei o portão da minha casa, o toró caiu. Passou a noite todinha chovendo. Como eu pegava o ônibus ali na frente, quando eu passo de manhã, está lá onde ele estava deitado, a água dessa altura. Aí o Espírito Santo falou comigo, se você deixa ele aí, hoje ele tinha amanhecido morto. Porque, irmão, uma das coisas que nós precisamos viver, uma das coisas que nós precisamos analisar e fazer, é nós pregar e nós vivemos. Porque se eu pregar uma coisa aqui e estiver vivendo outra, eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo religioso. Se eu estou pregando uma coisa aqui e vivendo outra, eu não tenho caráter. Nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar, mas nós precisamos viver. Porque aquele sacerdote, ele tinha esse ministério.
A responsabilidade do templo era dele. Mas um necessitado, irmão, estava no caminho, precisando de ajuda, precisando que alguém levantasse ele, precisando que alguém cuidasse dele. Mas o que era para ele? Eu já fiz a obra do Senhor, eu já fiz o sacrifício, eu já cuidei do templo, agora eu não tenho tempo para cuidar dele. Isso se chama religiosidade, irmão. Isso se chama religioso. É a pessoa que prega e não vive. Então, irmão, nós precisamos entender que o sacerdote que era para ajudar aquele homem, ele não ajudou, ele passou de lado. Isso eu já fiz a obra do Senhor, vou cuidar desse homem nada. Eu tenho muitas coisas para fazer, eu vou cansado, eu tenho de ir para casa. E negligenciou a vida daquele homem. Você já entendeu o tamanho do mistério? O tamanho da responsabilidade? Porque a Bíblia diz: quanto mais dado, mais é cobrado. E nós, eu e você, fomos levantar essa geração para nós levantar os caídos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas nós precisamos viver o que nós pregamos, o que nós anunciamos. Veja bem, a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 7, versículo 7. Estamos falando aqui do sacerdote. Volta o versículo 6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de... Versículo 7. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retedes a tradição dos homens, como o lavar do jarro e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validas o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. O que era que acontecia com aquele sacerdote? Ele honrava o Senhor com os lábios. Era aquele que levava, era aquele que cuidava do templo. Mas pelo jeito ele invalidou o segundo maior mandamento. Qual é o segundo maior mandamento? Primeiro mandamento, vamos lá: pois amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E amar o quê? E amar o quê? Bata nessa pessoa que está do seu lado e diga: você é o meu próximo. O próximo não é só, irmão, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão. O próximo é todo aquele que necessita de ajuda. Então esse sacerdote, ele honrava o Senhor com seus lábios, mas o coração dele estava distante de Deus. Porque o segundo maior mandamento ele validou, isso é, ele não cuidou daquele homem. Ele não ajudou aquele homem. Por quê? Porque ele ia cansado. Por quê? Porque tinha coisa mais importante para ele. Por quê? Porque ele já tinha feito a obra do Senhor. Entenda. A religiosidade tomou conta do coração daquele homem e ele não ajudou. Tem alguém precisando e você não ajudou? Tem alguém precisando e você não ajudou? Ei, você entrou no mesmo ritmo desse sacerdote? Aleluia! Tem alguém me entendendo aqui?
Quando apenas vamos à igreja e não ajudamos o nosso próximo, estamos sendo apenas religiosos, seguindo as tradições humanas. O sacerdote representa os religiosos que cumprem rituais. Isso é, os rituais. Não, o meu é fazer isso, o meu é fazer aquilo, o meu é só isso, o meu é só isso. Isso é, eu só faço isso. Mas se tiver uma pessoa necessitando, você não vai. Ô irmão, quantas vezes as pessoas já ligaram para mim, naquela hora melhor, e você está no sono, e o telefone toca, e diz: presbítero, eu preciso que você venha aqui orar em alguém. 3 horas da manhã, às vezes meia-noite, e eu já tinha terminado, muitas vezes o culto, muitas vezes fazer a obra, mas era meia-noite ou 3 horas da manhã. Presbítero, preciso que você venha orar numa pessoa aqui que está endemoniada. Mas eu tenho de ir, irmão, eu tenho de pregar e tenho de viver o que eu prego. Porque se está necessitando, você tem de ir. Está precisando, você tem de ir. Não é você cumprir simplesmente os rituais, dizer: eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já está bom demais. Esse sacerdote, ele se encontrava desse jeito, porque ele foi separado para aquilo. Ele achava que não entrava no meio ele cuidar daquela pessoa. Passou o sacerdote, virou de lado. E agora vem o levita. O levita também era pessoas junto com os sacerdotes separados para Deus, para cuidar da obra, para louvar, para adorar. Quando o povo de Deus, o povo de Israel ia para a guerra, os sacerdotes e os levitas tinham de ir. E ia a arca, ia os levitas e os sacerdotes, porque eles representavam adoração a Deus. Então imagine aquele homem precisando aquele homem quase morto, precisando de ajuda, precisando do cuidado. E lá vem um levita. E o que é que acontece? O levita já tinha feito o ritual dele. O levita já tinha tocado, já tinha cantado. E passa diante daquele homem que está precisando de ajuda. Mas ele tinha muitas coisas para fazer. Ele já tinha feito o que achava que tinha de fazer. Ele já tinha concluído o ritual dele. E ele achava que só aquilo já tinha resolvido. Mas aquela pessoa que estava necessitando, precisando, ele não podia ajudar porque ele tinha de chegar em casa. Tinha coisa mais importante para ele fazer. Tinha coisa mais importante, irmão? Não tinha não. Sabe por quê? Porque a Bíblia, Jesus diz na sua palavra que uma alma para Deus, uma pessoa para Deus, uma alma para Deus, ela vale mais do que o mundo todo. Então nós fomos levantar a geração para nós cuidar, para nós levantar. Não é para nós virar lá, não é só apenas para nós fazer apenas rituais. Eu só toco, então eu só vou tocar. Eu sou da mídia, eu só vou mexer na mídia. Ou você acha, irmão, que mídia, que levita, que cuida de criança, que faz a obra, que é um obreiro, que é um diácono, ou que é simplesmente um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus que está aqui e acha a responsabilidade é do presbítero, a responsabilidade é do levita, é do baterista, a responsabilidade é... Não, irmão, a responsabilidade é todos nós. As pessoas que chegam, nós temos que cuidar. As pessoas que estão caídas, nós temos que levantar. As pessoas que estão precisando de ser curadas, as feridas, é nós que temos que cuidar. Mas se nós estivermos dizendo: ei, o trabalho é do presbítero aí, que é o responsável da obra,
A responsabilidade é dele. Você está apenas cumprindo um ritual, como uma pessoa religiosa. Aí muitas vezes a pessoa chega para mim, para você. Papai está falando com pessoas aqui essa noite. Pessoas chegam para você, precisando de uma palavra, e ele procura você, e ele já vem com o coração necessitado, precisando de uma palavra. Às vezes está passando até uma dificuldade no casamento, às vezes está até passando uma luta, passando uma batalha na sua vida, e ele te procura. Mas a religiosidade do seu coração está tão grande que você diz bem assim: por que você não marca uma hora para conversar com o presbítero? Por que você não conversa com o seu líder? Irmão, se ele abrir o coração para você, é você que tem de ajudar ele. Agora, se você não conseguir ajudar ele, discipular ele, cuidar ele, aí você diz: procura o presbítero. Ou se ele procura para abrir o coração para você, e você: rapaz, a minha responsabilidade não é essa, porque eu não sou levita, eu não sou obreiro, eu não sou diácono, eu não sou diaconisa, eu não sou isso, essa responsabilidade não é minha. Ei, deixa de ser religioso, irmão. Tu também foi levantado para cuidar. Nós fomos levantados para cuidar. Não importa quem é. As pessoas dizem: não, mas tem mais jeito. Não, mas é cachaceiro. Não, é drogado, é não sei o que. Tem jeito. Ei, tem jeito sim, irmão. Quantas vezes, irmão, eu ia fechar a igreja aqui quando passava aqui nessa pista aqui, quando tinha festa ali pro tal do risca-faca ali para aquele lado na Taberaba ali. Aí lá vinha um bocado de profeta do Senhor, para não dizer homossexual, né? Aí lá vinha lá, aí eu parava lá, eles paravam tudinho, paravam uns 10, vinha uma bem turma, 10, 12. Ei, peraí. Eu digo: para aí, meu amado, vocês vão para onde? Não, irmão, nós vamos para ali. Eu digo: para onde? Não, para ali. Eu digo: posso falar um pouquinho do amor de Deus para vocês? Aí começava a falar do amor de Deus para eles, irmão, eles recebendo. E olhava para os olhos deles e começava a chorar, porque a pessoa via que eles precisavam de ajuda, que eles não queriam viver aquilo, mas o mundo puxando eles. Eita, irmão, agora tu falou essas coisas aí, irmão. Agora não deu mais nem vontade de ir para a festa. Agora acho que eu vou voltar. Aí cheguei no outro dia lá na empresa, aí estava um rapaz que trabalha. Ei, irmão, que negócio é aquele lá, você conversando com aquele bocado de homossexual lá? Eu digo: estava falando do amor de Deus. Não pode não, é? Então, irmão, não escolha. Eu tenho que pregar só para esse que recebe. Não. Todas as pessoas são essencial. Jesus não morreu só por alguns, não. Jesus morreu por todos. Então aquele levita, ele achou que ele já tinha feito os atos dele, já tinha feito as coisas na obra, já tinha feito tudo. Então ele disse: eu não vou ajudar não, porque tem muitas coisas para fazer, tem muitas coisas importantes, eu vou voltar para minha casa. E o que foi que aconteceu? Não ajudou. O levita do Senhor não ajudou aquele homem. Tu já entendeu? A segunda pessoa que passou pelo homem caído foi o levita, que também não parou para socorrê-lo. O levita cumpria turnos como sacerdotes, e quando estavam escalados, deviam servir no templo para os sacrifícios e louvores. Por isso o levita nos lembra de pessoas que são simplesmente simpatizantes da fé e gostam de louvar o Senhor, mas só faz isso
quando estão na igreja. O verdadeiro louvor que Deus quer é um espírito. A Bíblia fala em João 4:4, João 4:24, que o verdadeiro adoradores os adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é de boca para fora, é ajudando o que precisa, é ajudando o necessitado. Aí é o que é que acontece, irmão? Lá vem uma das pessoas mais renegadas pelos judeus. E essa pessoa simplesmente quem era? Um samaritano. Que se os judeus se encontrassem por ele, nem podia nem conversar. Era uma pessoa que simplesmente não tinha cargo no templo. E essa pessoa, esse samaritano representa aquele que cuida, aquele que ajuda, aquele que está disponível a ajudar. Isso é, o samaritano, ele pode representar eu e você que ajuda, eu e você que cuida, eu e você que discipula, eu e você que leva as pessoas até Jesus. Esse samaritano é os servos de Deus, é os cristãos que estão dispostos a servir, que estão dispostos a cuidar, que estão dispostos a ajudar, que estão dispostos a levantar, que estão dispostos a curar as feridas, que estão dispostos a colocar azeite e vinho, que estão dispostos a conduzir a pessoa que está caída até Jesus. E o que é que aquele homem faz? Vamos lá. O levita representa os simpatizantes que não praticam a fé. Prega e não vive. Prega e não faz. Toca e não faz. Canta e não representa. Foi o que representava aquele levita. Mas a Bíblia diz que aquele samaritano, que vamos dizer, que é aquele que cuidou, é aquele que nos libertou, é aquele que nos representou, é aquele que foi até aquela cruz do Calvário. É aquele que nos libertou nós do pecado. É aquele que lá em Isaías 53, do versículo 4 em diante, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos todos sarados. Ele representa esse, irmão. Porque levaram uma vez uma mulher em adultério aos pés dele, e ele esperava que Jesus fosse apredejar ela. E Jesus chegou para aquela mulher e disse: vai, não peque mais. Levaram o cego até Jesus. Jesus transformou a vida daquele cego, e ele saiu conduzindo Jesus. E quantas pessoas levaram até Jesus, e Jesus transformou. É isso que nós fomos levantar dessa geração, é de levar as pessoas até Jesus. Então aquele samaritano, ele colocou azeite, colocou vinho, e o que foi que aconteceu? Ele colocou aquele homem no seu animal e levou para onde? Para a estalagem.
Presbítero, a estalagem representa o quê? Quem aqui entendeu? A estalagem representa o quê? Para mim, para você, a estalagem representa o quê? Você pega uma pessoa lá no mundo, uma pessoa caída, ferida, doente, drogado, cheio de bebida, e você vai lá e você começa a cuidar dele, e você começa a discipular ele. Aí você diz: tem um lugar ali para nós ir, porque lá o lugar, lá você vai ser cuidado, lá você vai ser discipulado, lá você vai ser amado, lá você vai ser cuidado, lá você vai sentir abraço. Aonde é esse lugar? Aonde é essa estalagem? Essa estalagem é aqui onde eu cheguei, é aqui onde você chegou, com a vida enrolada, com a vida bagunçada, e nós fomos cuidados, e nós fomos discipulados, e nós fomos ajudados. E tem muitas pessoas que não reconhecem esse cuidado e diz: eu vou deixar, eu vou sair, eu não preciso ir para a igreja. O que foi que aquele homem fez, irmão? Ele levou aquele homem até a estalagem. A estalagem representa a igreja, o lugar de cuidado, o lugar que nós amamos, o lugar que nós discipulamos, o lugar que nós ajuda. E aquele homem, ele disse: ó, cuida dele aí, fica com ele aí. E deu 2 dinheiros àquele homem e disse: depois eu venho aqui para ver. E a mesma coisa, irmão, Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele pagou um preço caro por mim e por você. E ele disse: eu vou pagar, eu paguei o preço caro e vou voltar outra vez. Nós aguardamos com expectativa a volta do Senhor, e nós aguardamos com expectativa viver a vida eterna. Mas nós precisamos. Coloca aí Hebreus 10, 25. Escute aqui. Hebreus 10, 25. Escuta, irmão, aí bem direitinho, porque tem umas pessoas no mundo aí dizendo: não, vai ir para a igreja para quê? Eu vou orar em casa, eu vou buscar em casa. Mas a Bíblia é bem clara, irmão. O que é que a Bíblia diz? Eu vou ficar com a Bíblia, eu não vou escutar o que o povo disse. Porque esses dias teve uma pessoa lá e começou a falar comigo. Eu digo: ei, meu querido, você já leu a Bíblia alguma vez na sua vida? Uma alta patente que trabalha lá na empresa. E ele começou a coisa. Eu digo: meu querido, você já leu a Bíblia alguma vez? Não, então não adianta eu estar passando meus princípios para você, se você nunca leu, para entender. Mas primeiro, para encerrar a conversa, quantos anos você me conhece? Tantos anos. Minha vida mudou? Não. Ele disse: mudou e muito. Eu digo: sim. Então a conversa foi encerrada aqui, meu querido. A conversa foi encerrada. Se a minha vida mudou, eu sou um testemunho para você, e para dizer que o que eu estou vivendo para você tem mudança. E ele se calou e ó. Então não é o que o mundo diz, irmão, é o que a palavra diz. Então o que é que a palavra diz? Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se aproxima, está aproximando o dia da volta do Senhor. Então a igreja é a estalagem do Senhor. Aqui é o lugar de você ser cuidado. Aqui é o lugar de você ter comunhão um com os irmãos. Aqui é o lugar, irmão. Aí tem irmão que às vezes eu vou conversar com o irmão: rapaz, fulano, ciclano. Eu digo: ei,
você se conserta. Porque Deus não vai fazer 2 céus, um para você e outro para o irmão, não. Você conserta sua vida. Então aqui é o lugar, irmão, que Deus te colocou. Aqui é o lugar aonde aquele samaritano levou. Porque aqui é o lugar, irmão. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quero deixar bem claro para você: a hospedagem representa a igreja. O samaritano levou o homem ferido para uma hospedaria e pediu que cuidasse dele. Esta hospedaria representa a igreja, que deve ser um lugar de cuidar das pessoas feridas deste mundo. A igreja é o hospital de Deus, onde o médico é Cristo, o remédio é a palavra de Deus. Os enfermeiros os enfermeiros são quem? Os enfermeiros são quem? Os servos do Senhor. Entenda. A igreja é o hospital. Quem é o médico? É Jesus. E quem é o remédio? A palavra. E quem é os enfermeiros, irmão? Quem é os enfermeiros? São os servos do Senhor, irmão. O mistério é grande, irmão. Quando Jesus falar uma parábola, você pode analisar cada detalhe, que ela traz ensinamentos grandes e extraordinários para mim e para você. Então Deus te levantou nessa geração para levantar os caídos. Se você tomou uma direção errada e foi atacado de surpresa, derrubado, assaltado e ferido, saiba que Jesus te estende a mão e cura com o seu vinho, o vinho da comunhão e azeite da unção. A hospedaria é o seu lugar onde será tratado e curado. E você, por onde for você tem andado, suba para Jerusalém e não desça para Jericó. O teu caminho é o céu, o teu caminho é a Nova Jerusalém, que aguardamos com expectativa. Mas eu quero te dizer aqui essa noite: lança fora toda religiosidade, lança fora toda hipocrisia, lança fora. Eu só fui chamado para isso. O meu dever é só cantar, o meu dever é só tocar, o meu dever é só... Ei, tira isso da tua cabeça, que se chama religiosidade. Lança fora essa religiosidade, irmão. Coloca aí Tiago 1:27 para encerrar. Aleluia. Não adianta, irmão, você dizer que faz isso, só aquilo e tal, e você não ajudar, e você não cuidar. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado de quê? Do mundo. Você está entendendo? O mundo te diz uma coisa, aí o inimigo vem e diz outra. Mas você não é alinhado com o mundo. Você não é alinhado com as coisas desse mundo.
Irmão, a estalagem, a igreja, ainda continua sendo e sempre será o lugar de transformação, o lugar de libertação, o lugar de restauração, o lugar de que o maná cai, o lugar que a palavra cai, o lugar de comunhão, o lugar de coinonia, o lugar que nós estamos aqui orando, intercedendo pela sua vida, pelo seu casamento. Ainda continua o lugar de transformação. Mas muitas vezes o inimigo vai lá em teu ouvido e diz: não vá para o culto hoje, não vá para a igreja hoje, você está cansado. Aí você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo para você ouvir a voz do diabo. E você fica em casa e para de receber, para de alimentar a sua alma com a palavra, para de alimentar o seu espírito com a palavra. Então, irmão, de hoje em diante, entenda, lança fora toda religiosidade, entenda que Deus te chamou para você levantar os caídos. Levante seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Porque é aí que Deus fala. Eu quero que você essa noite você faça uma oração bem sincera. Eu não quero que você ore pelo seu irmão que está do seu lado, eu quero que você ore por você mesmo. E você vai dizer: presbítero, eu estava andando por caminho de Jericó, mas Jesus te dá direção para você andar para Jerusalém. O mundo te convida para Jericó, mas Deus te convida para Nova Jerusalém. Mas para entrar na Nova Jerusalém, você vai ter de renunciar a muitas coisas. E a primeira coisa que você tem que tirar de sua vida é a religiosidade. Então diga ao Senhor: Senhor, tira, se tiver em mim religiosidade, tira. Senhor, se tiver em mim orgulho, tira. Senhor, se tiver em mim hipocrisia, tira. Comece a falar com Deus aí onde você está. Você conhece você mais do que o presbítero. Então começa a fazer uma oração por você. E começa a dizer: Senhor, guarda meu coração, para não se contaminar com as coisas desse mundo. Guarda meu coração, Senhor. Tira todo orgulho, tira todo engano. Coloque a mão nos seus olhos e diga assim: Senhor, toda cegueira espiritual, toda cegueira espiritual nos olhos, coloca a mão nos seus olhos, tira do coração e coloca nos seus olhos. Diga assim: toda cegueira espiritual. Diga assim: cegueira espiritual, eu te dou uma ordem, sai de mim. Senhor, abre a minha visão, abre a minha visão espiritual, e que toda cegueira espiritual caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. Agora coloque a mão na sua cabeça. Eu quero ler Romanos capítulo 12. Romanos 12. Deixa a mão na sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Deixa a mão na sua cabeça. E não cedes
conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Pai, onde tiver uma mão colocada aí, Senhor, transforma a mente, transforma o entendimento, Senhor. Dai revelação dos céus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a mente, Senhor, deles seja transformada pelo Teu amor, pela Tua graça. Pai, em nome de Jesus, desde já, eu quero orar, Senhor, pela mente dessa pessoa, que toda ansiedade, que todo começo de depressão, Pai, na autoridade, em nome de Jesus, toda insônia, Senhor, cobre eles com o capacete da salvação, Deus, com a coraça da justiça, com o escudo da fé. Prepara os lombos deles com a Tua verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, transforma o entendimento, transforma a mente. Pai, que a mente dele, que a mente dela seja renovada essa noite, para que eles vivam a boa e a perfeita vontade de Deus, em nome de Jesus. E você diz: aleluia. Aleluia. Vamos cear na casa do Senhor. Gostaria de chamar as pessoas que vai cear. Aleluia. Você, a Bíblia diz que cada um examina o seu irmão, não, examine você próprio. A Bíblia diz que cada um se examina a si próprio. Então você que tem que se examinar se você está apto ou não. Mas se você, geralmente, as pessoas que podem cear na casa do Senhor, as pessoas que estão aptas para cear, saia do seu lugar e venha pegar a ceia do Senhor. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
representando o corpo de Cristo. Jesus, quando ele ia multiplicar os pães, ele levantava o céu e dizia: graças te dou, Pai. Até você sabia que todas as vezes que você for tomar o seu café da manhã, que você for almoçar, que você for jantar, você tem esse dever de pegar a sua comida, seu alimento e dizer: Senhor, eu te dou graça pelo esse café da manhã, pela essa comida, pelo esse almoço, pela essa janta. É dever meu e seu. Dá graças a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comer isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Gratidão, Deus. Alabraxou, alabraxou. Eu não sei vocês, mas eu toda vez que eu como esse pão, algo extraordinário acontece dentro de mim. Uma presença, uma graça, uma glória, uma unção. Algo desce. Algo desce. Deus, obrigado pela tua presença. Levanta o suco de uva bem alto, como forma de gratidão. A Bíblia diz: se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com Ele, e o sangue de Jesus nos purifica de toda a justiça. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Toda a nossa gratidão, Senhor, a Ti pelo Teu sangue. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim, até que o Senhor venha. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Obrigado, Senhor. Toda a minha gratidão pelo cuidado, pelo amor, pela tua graça,
tua misericórdia, por mais um mês, Senhor. Por mais um mês, Senhor, eu estacionando na tua casa. Toda a minha gratidão, toda a minha gratidão. Aplauda o Senhor.